Vamos ao estudo de hoje. A lei de Deus é uma maldição? Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 2 Coríntios 3, versículo 7. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Estaria Paulo dizendo que a lei de Deus é uma maldição para o homem? Mas vamos buscar ver o que Paulo achava de fato da lei de Deus. Como Paulo considerava a lei de Deus? Romanos 7, 12 ao 16. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Então vamos recapitular alguns pontos sobre o que Paulo considerava sobre a lei de Deus. A lei é santa, a lei é espiritual, a lei é boa. Então, como Paulo poderia dizer que a lei, em sua essência, é uma maldição, se a considerou ser santa, espiritual e boa? Na passagem bíblica que nós acabamos de ver, Paulo deixa bem claro de que o problema, a imperfeição, não está na lei de Deus, e sim em nós. E que se não formos tocados pelo Espírito Santo, não seremos capazes de nos livrarmos do pecado, que é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3,4. Vejamos mais uma idealização de Paulo perante a lei. Está escrito: sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. 1 Timóteo 1, do versículo 8 ao 10. Mais uma vez vemos Paulo não menosprezando ou tampouco invalidando a lei no seu aspecto legal, pois ele mesmo diz que a lei não é para os justos, e sim para os transgressores. Nessa alegação, ele nos mostra de que a lei continua assim em seu vigor, julgando e condenando quem a transgride. Pois, se a nova aliança extinguisse as leis, os ímpios não poderiam ser condenados, pois sem lei não há nenhum pecado. Romanos 5, versículo 13. Há uma larga diferença entre a lei não vigorar e a lei não condenar, pois ela perde sobre o convertido o seu poder condenatório, não por deixar de existir, mas sim por não vivermos mais escravos do pecado, transgredindo-a rotineiramente.
Os textos citados de Paulo mostram claramente de que ela sim existe, porém não condena os justos e sim os ímpios. Mas como a lei, mesmo existindo, não condena os justos? Vamos ler Romanos 8, do versículo 1 ao 8, a explanação que Paulo faz aos gentios. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne, condenou o pecado. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vamos resumir o que Paulo quis dizer. Primeiro ponto: para os que estão segundo o Espírito e não segundo a carne, não há condenação. Segundo ponto: porque a lei era enfraquecida em nós, por causa de nossa carnalidade. Terceiro ponto: agora, andando em espírito, as justas exigências da lei são cumpridas por nós. Quarto ponto: os que são carnais estão sujeitos às paixões da carne, e os espirituais às coisas do Espírito. Observe que Paulo está associando o cumprimento da lei como coisas do Espírito. Quinto ponto: pois as coisas da carne geram morte e do Espírito geram vida. Paulo está dizendo que a desobediência à lei gera morte e a obediência gera vida. Então, o que gera morte é a lei ou a transgressão? Pois pelo Espírito cumprimos as exigências da lei, e isso gerará a vida. Está claro que o ministério da morte era pelo pecado, que pela carnalidade nos jogava em transgressão. E é sempre válido lembrar que pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3,4. E você sabe como que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a cumprir sua lei? Vamos ler sobre a nova aliança em Hebreus 8, versículo 10. Está escrito: ora, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Pois então, meus irmãos, a maldição de morte não é a lei em si, mas a carnalidade que joga o homem natural contra a lei de Deus. E a transgressão que é pecado o jogará à condenação eterna. Pois como mesmo disse Paulo em Romanos 8, versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Acompanhe todos os meus estudos. Acesse meu canal, se inscreva e ative as notificações. Procure por CCB Estudos. Saúdo a todos com a santa paz de Deus.